Então nós temos que falar sobre oração. E uma das coisas que mais importantes sobre oração, a oração inteirinha é importante, mas é a nossa sinceridade na oração. A nossa sinceridade na oração é a garantia que nós vamos obter a resposta de Deus. Um rápido resumo do que nós lemos. Jacó estava lá na Medopérsia, depois que ele passou 20 anos trabalhando com seu sogro, 14 anos pelas duas esposas, 6 anos por salário. Agora ele está retornando à terra, novamente a terra da promessa, onde tinha vivido Abraão, Isaac, seu pai, e ele estava retornando. Deus havia falado: volta, Jacó. E quando nós começamos a obedecer a Deus, Deus demonstra para nós que Ele está presente. É o versículo 1 e 2 que nós vimos no texto. O Jacó começou a caminhar, retornando para a terra prometida. Deus deu para mim uma visão para Jacó de um acampamento de anjos ao lado dele, mostrando: Jacó, o teu caminho está guardado com a minha presença. Aleluia! Então aqui nós já podemos tirar algo, irmãos, para nós nos nossos dias. Quando nós estamos andando na direção de Deus, na vontade de Deus e nos caminhos do Senhor, nunca estaremos só, nunca estaremos solitários. O Senhor e seus exércitos estarão sempre ao nosso lado. E quando o Senhor vem para mostrar a sua presença, o Jacó tinha que passar pelo território do Monte Seir, que agora era de Edom, seu irmão Esaú. E como ele já era um grupo de 70 pessoas, automaticamente ele manda representantes dele para pedir passagem pelas estradas. O seu irmão recebe aquela comitiva e envia novamente ali o retorno. E Esaú vem ao encontro de Jacó com mais 400 homens. Jacó teme e fica angustiado, porque ele conhecia Esaú. Afinal de contas, os dois saíram da mesma barriga. E uma das coisas que eu acho profundo na Bíblia é nós estudarmos personalidades. Para refletir a personalidade de Abraão, Deus deu Ismael e Isaac. Para refletir a personalidade de Isaac, Deus deu Jacó e Esaú. Mas para refletir a personalidade de Jacó, Deus teve que dar 12 filhos. 12 filhos para representar quem era Jacó, a sua grandeza, a sua majestade. Então ele sabia quem era Esaú, ele sabia como era seu irmão, e ele temeu e ficou angustiado. Versículo de número 7. Agora eu entro na mensagem. Como que deve ser a nossa oração? O Jacó nos dá um exemplo de como orar para Deus, para que a presença de Deus se aproxime de nós, para que Deus venha ao nosso encontro, e para que Deus comece a agir na minha vida e venha transformar não somente a nossa vida, mas a nossa circunstância e a nossa história. A oração, primeiramente, ela começa no versículo de número 9 até o versículo de número 12. Ele começa dizendo assim: Deus e meu pai Abraão, Deus e meu pai Isaac, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. O primeiro segredo para que nós tenhamos uma oração objetiva e bem sucedida é lembrar Deus, as suas promessas e as suas palavras. Aleluia. É entrar na presença de Deus, declarando o que Deus tem falado. O que Jacó estava citando para nós seria Gênesis 31, versículo 3 e 13, porque Deus aparece para Jacó e fala: Jacó, eu tenho visto a tua aflição, agora levanta e torna a tua parentela, e eu serei contigo. Deus provou que seria com ele e com o anjo. No versículo 13, eu tenho visto o que Labão tem feito com a tua vida, todas as vezes que ele tentou te enganar, por isso eu tenho te abençoado. Levanta e torna a tua parentela. Quer dizer, o Jacó estava obedecendo a Deus, porque ele estava debaixo da direção de Deus e da promessa de Deus. Então ele podia entrar na presença de Deus com a palavra de Deus. Aleluia. Nós iremos orar nesta noite. Você tem preocupações, você tem
tem, mas você tem promessa de Deus nessa noite. Você pode entrar na presença de Deus, você pode dobrar no seu joelho e começar a dizer: ó meu Deus, ó meu Senhor. Aí a maneira que você vai tratar é o teu particular, é a tua intimidade, mas as promessas têm que ser lembradas, as promessas têm que ser apresentadas, porque o Deus que fez, Ele vela sobre ela para cumprir. Aleluia! E é dessa maneira que nós demonstramos a nossa fé. É dessa maneira que nós demonstramos a nossa confiança e a certeza que o que há de vir virá e não tardará, mas o justo pela fé viverá. Quem é justo aqui levanta a sua mão e glorifica a Deus. Deus é fiel com a sua promessa. Aleluia. Muitas vezes nós oramos, repetimos um monte de coisa. O próprio Filho de Deus falou: não é pelo repetir que eu vou ouvir, e nem pelo muito falar. Então use a oração certa. Faça a oração certa. E a melhor oração para chamar a atenção de Deus é lembrar Deus o que Ele prometeu. Embora Ele é um Deus onisciente, que não se esquece, mas se isso está na Bíblia, eu creio e glória a Deus. Oh, Jesus! É a palavra dele. Outra coisa que me chama a atenção, depois de ele citar a palavra de Deus, a promessa de Deus, a direção de Deus e por que ele estava ali, voltando um pouquinho, Deus já sabia que Esaú ia vir com 400 homens? Sabia. Deus sabia que Jacó ia ter problema? Sabia. Por que Deus não avisou? Porque Deus não tem necessidade de avisar todas as coisas. O homem e a mulher que anda na presença de Deus, ele tem que ter fé e confiança no Senhor. Ele tem que conhecer a grandeza de Deus, o controle eterno de Deus, a soberania de Deus. Porque quando Deus está na direção, pode levantar muralha, pode vir exército, pode ter mar. É Deus que está no controle. Eu já venci em nome do Senhor. Ele vai conduzir os meus caminhos. Isso me faz lembrar o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os infiéis e os malvados se levantaram contra mim para me derrubar, foram eles que tropeçaram e caíram. Ainda que o exército se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu santuário, porque no dia da minha adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão, à sombra das suas asas. Quem pode glorificar? Glória a Deus! Ele está aqui nessa noite em espírito e verdade. Deus já sabia dos problemas, Deus já sabia das lutas, Deus já sabia das tempestades que ia levantar na sua vida, mas foi por isso que Ele falou: levanta e caminha que eu serei contigo. Pode continuar caminhando. Então Jacó aqui, ele, depois que ele descreve que ele estava andando, ele se humilha e é grato a Deus. Muitas vezes nós somos ingratos, irmãos. Deus faz tanta coisa boa para nós, e na primeira luta a gente começa a reclamar, ao invés de agradecer. Por isso que em Tessalonicenses fala: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus por Cristo Jesus. Olha o que ele diz: menor sou eu, versículo 10, que todas as beneficências recebe, que também pode ser traduzido como misericórdia e graça. Beneficência significa ação que traz o bem. Quer dizer, menor sou eu do que toda a ação que o Senhor fez na minha vida, que me trouxe bem, que me trouxe vitória, que me trouxe bênção, que me trouxe proteção. Sabe por quê, Senhor? E a tua fidelidade, que tivesse com o teu servo. Porque com o meu cajado eu passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. O Esaú estava vindo com o exército para matar ele, mas ele não se preocupa ainda com isso. Ele agradece a Deus por todas as boas dádivas que Deus havia concedido. Podemos dizer que ele usa um Ebenezer: Senhor, eu te agradeço porque até aqui me ajudou, Senhor. Quem pode agradecer a Deus nessa noite? Quantas coisas Deus tem feito, quantas coisas Deus tem te dado, quantas coisas Deus tem realizado. Olha onde você estava e aonde você está. Olha como era a sua vida e hoje como é a sua vida. Olha como era o
restauração no passado e como Ele está hoje. Deus é fiel, Deus tem sido bondoso, Deus tem sido gracioso, Deus tem mostrado o seu amor, e não vai ser agora que Ele vai te abandonar. Ele não mudou, Ele é sempre o mesmo, será para todo sempre. E pode agradecer ao Senhor essa noite. Esse é o Deus que chamou a cada um de nós. Aleluia. Deus tem te livrado do diabo, Deus tem te livrado da tentação, Deus tem te livrado da morte, Deus tem te livrado de tantas coisas. E não vai ser essa tempestade que vai te derrubar, mas vai ser essa tempestade que você vai conhecer a glória e o poder de Deus, a grandeza de Deus e a fidelidade dele com a tua vida. Por isso seja grato ao Senhor nessa noite. Aleluia! Além de Jacó lembrar a Deus o que Deus falou, Jacó lembrou a Deus o que Deus realizou na vida dele. Existe um hino do cantor cristão. Eu não vou cantar porque eu não sou cantor, mas eu vou citar: conta as bênçãos e tente dizer todas de uma vez, e há de ver surpresos o quanto Deus já fez. Oh, Jesus! Aleluia! Glória a Deus. Jacó ele faz isso. Eu só tinha um cajado, Senhor, mas agora eu sou uma multidão. Aleluia. Aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor falou, não caiu por terra. O Senhor continua cumprindo nas nossas Glória vidas. a Deus. Olha, Senhor, eu morava numa choupana, eu mal tinha uma marmita com osso. Hoje eu tenho uma boa comida, eu tenho uma boa casa, nós temos uma boa igreja, nós temos uma roupa melhor para ir no culto. Tudo isso vem do Senhor, tudo isso vem de Deus. Bendizo, me ama o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Glorificado é o nome de Jesus Cristo. Sinta o amor de Deus pela sua vida, sinta a misericórdia de Deus na sua vida, e repreenda agora toda reclamação em o nome de Jesus Cristo, porque Deus tem sido fiel. Aleluia. 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 Pode adorar ao Senhor, pode glorificar a Ele, pode agradecer a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Aí Jacó começa a oração e ele termina da maneira que ele começou, um quiasmo, uma forma de construção textual, aonde a primeira premissa vai reger a última premissa para mostrar um centro. O centro dessa oração é a beneficência e a fidelidade de Deus. E o que introduz Jacó a fazer esta oração e a terminar esta oração é o que Deus falou. Por isso que um dos nomes de Deus é verbo, palavra, que é uma coisa que hoje as pessoas não valorizam mais, mas Deus ele valoriza tanto a palavra dele, que um dos seus nomes é palavra. Quando veio lá no Apocalipse capítulo 19, ele poderia escolher o nome dele como eu sou que sou, como é um dos nomes, como Senhor dos Exércitos. Ele poderia ter colocado Elohim, ele poderia ter colocado Chamar, ele poderia ter colocado Shalom, mas ele, quando vai vir na consumação de todas as coisas, a Bíblia diz, e o seu nome é a palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Passará dos céus e a terra, mas esta palavra não vai passar, porque ela não é uma gramática, ela é o próprio Deus que veio ao nosso encontro para dizer: eu te amo, eu morri por você, eu enviei o meu Espírito e eu vou buscar para reinar para todo sempre. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Adore esse Deus glorioso, porque o Verbo se fez carne para vermos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Aleluia. Então ele termina a sua oração dizendo: e tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. O Jacó, para nós, ele lembra o capítulo 28, mas para ele lembra uma promessa de 20 anos atrás. Para nós é algumas páginas, para Jacó
é muitos anos, mas aquela promessa ainda estava viva no coração dele. Passou-se o tempo, enfrentou deserto, enfrentou chuva, enfrentou geada, enfrentou lobo, enfrentou leão, mas não se esqueceu das promessas do Senhor. Quando ele está saindo da casa, resumindo rapidinho, quando ele está saindo da casa do pai dele, fugindo de Esaú, devido a negociata lá da primogenitura, ele dorme no deserto. E Deus aparece para ele numa escada e Deus fala assim: Jacó, eu sou o Deus de Abraão e o Deus do teu pai Isaac. Essa terra que você está deitada, eu darei a ti e a tua descendência. Eis que eu serei contigo, aonde quer que você for, e eu vou te guardar, e te farei tornar novamente para essa terra, e não te deixarei, até cumprir tudo que eu tenho prometido, porque em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. O que Jacó fez? Absolutamente nada, porque de Deus é o querer, o poder e o efetuar. Bendito é o nome do Senhor. Deus conhece a natureza humana. O homem não consegue fazer nada, como ele mesmo falou: sem mim nada podeis fazer. Então ele faz a promessa, ele te capacita a crer na promessa, e ele cumpre a promessa, e ele está aqui nessa noite para continuar realizando essa obra na vida de cada um. E o que ele pede: abra o teu coração, bendita o nome do Senhor, e lembre-se das minhas promessas. Pode ser que os anos passou, pode ser que os meses correram, mas Deus continua o mesmo. Aleluia! Elas ainda estão de pé, e que você possa dizer nesta noite: Senhor, tu disseste, tu falou, e eu creio. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Terminando, ele terminou a oração. Mas uma coisa que nós temos que pegar seria um dos pontos do começo, mas eu deixei para o final. É a sinceridade, porque isso é um tema. Sermos sinceros na nossa oração. Até aqui eu trabalhei com o corpo da oração, agora eu vou trabalhar com a sinceridade. Muitas vezes nós queremos maquiar as coisas para Deus, mas Deus, ele sabe que nós não sabemos, porque ele vê todas as coisas. Ainda a palavra não nos chegou aos lábios, ele já conhece todas. Ele nos cerca por detrás e por diante, sobre nós está a sua mão. A ciência dele é tão gloriosa que não dá para contar. Se quiséssemos contar, contaríamos e não chegaríamos ao seu final. Então não adianta querer maquiar as coisas para Deus. A parte mais importante que ele fala é o versículo 11: livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo. Que sinceridade. Ele está falando para Deus: Deus, eu estou com medo, eu tenho medo, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor. Então não adianta você estar com o coração triste, você está com o coração ferido, com o coração preocupado, dobrar o seu joelho e querer enfeitar: glorioso Deus, estou muito alegre com o Senhor, porque o Senhor é uma vez, o Senhor não sei o que. Deus, não tem nada a ver, está triste. Ou então você está ansioso, está preocupado: Deus, eu sou feliz porque eu não sou. Não, você está ansioso. Você já pode dobrar o seu e falar: Deus, eu estou triste, Deus, eu estou ansioso, Deus, eu estou ansiosa, Deus, eu estou preocupado. Está sendo sincera, eu vou ouvir e responder. Aleluia! Aleluia! Entendeu, irmãos? Aqui que está o segredo, a sinceridade da oração. Deus, eu estou com medo. E o interessante, por que ele fala? Porque Jacó é um dos pais da fé. Ele é um dos alicerces mais profundos da fé. Abraão é o pai da fé, mas o Jacó é a expressão do resultado do fruto e da ação da fé, é a construção. Por isso que Deus se identifica como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. São a expressão da revelação de Deus. Então, como ele é um destaque da fé, quando ele fala que ele tem medo, ele está sendo sincero, porque o contrário da fé não é incredulidade, é o medo. O medo é o que paralisa a fé. O medo é o que faz a fé enfraquecer, e é o medo que traz a derrota. Mas quando nós confessamos o medo, Deus tira fora o medo e acrescenta a nossa fé.
a bênção de Deus se manifesta. Oh, graças a Deus. Quer uma prova bíblica? Mateus capítulo 14. Pedro está andando sobre as águas. A Bíblia diz que ele sente o vento contrário e tem medo e começa a afundar. Jesus chega em Pedro e ele não fala: por que você teve medo? Mas ele fala: porque duvidaste. Algumas traduções: porque não tiveste fé. Fé ligada com medo. Mas Pedro clama, Jesus estende as mãos e ele volta a caminhar por sobre as águas. Quem crê que Deus vai ouvir o teu clamor nessa noite? Mesmo que a luta, mesmo que a adversidade, mesmo que as tempestades, ou o que vai vir na frente, está querendo produzir um medo no teu coração, hoje é noite de vencer o medo em nome de Jesus Cristo. Hoje é a noite de tomar posse do espírito de fé, do espírito de ousadia, do espírito de coragem, porque Ele está aqui. Quem crê, glorifica o nome do Senhor e seja cheio do Espírito Santo, porque Ele quer mudar o teu medo em fé. Terminando, irmãos. Jacó, você está com medo, né, meu filho? Eu vou trabalhar com seu medo para terminar e você ter a bênção. Jacó está sozinho. Aparece um ser angelical, só que não brilhando, não com seu resplendor, que nem eu preguei no domingo aqui, mas como homem. E Jacó deve ter pensado assim: vixe, um dos 400 já chegou. Aí ele não recua, ele não vem para trás, ele enfrenta, ele começa a lutar, começa a batalhar, e luta daqui, luta de lá, mas ele está enfrentando com a sua coragem, com a sua força, com a sua ousadia, e ele não sabe que ali, como ele declara, era o próprio Deus. E ele está lutando, ele está achando para o inimigo, porque de noite todo gato é pardo, como diz os paulistas. E ele estava na beira de um val, que é um pequeno morrinho, coisa de água. E ele está achando que ele está lutando com o inimigo. E bate daqui, bate da irmão. Foi luta mesmo. Aí quando começa a amanhecer, aquele ser toca na coxa dele. Quando toca, desloca o seu nervo, de uma maneira sobrenatural. Ele já tinha demonstrado que o medo tinha passado, ele tinha coragem. E juntamente com a coragem vem a fé. Aí ele fala assim: cidadão, não vou te soltar não, pode entortar as coxas, pode entortar as canelas, pode entortar assim, eu não te solto enquanto você não me abençoar. Agora eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória, agora eu quero a minha bênção, porque eu estou lutando contigo, eu estou aqui batalhando. Aí o anjo fala: qual é o seu nome? Jacó. Aquele que agarra, aquele que segura, aquele que usa de astúcia com intento. Você não vai se chamar mais Jacó, porque o medo passou. Agora você vai se chamar Israel, príncipe de Deus, porque como príncipe você lutou contra os homens de Deus e foi vitorioso. Quem vai ser o Israel nessa noite? Quem vai receber essa bênção? O Deus de Jacó, o Deus que estava com Jacó, Ele está aqui conosco nessa noite em nome de Jesus. E eu termino essa palavra, que você possa ir no culto dessa noite, como Jacó saiu do vale de Jaboque. A minha alma viu a Deus face a face, aleluia. Senhor, eu vi a tua glória, eu vi a tua face, eu vi a tua bênção e a minha alma foi salva. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, se prepara. Deus tem bênção, Deus tem vitória, Deus quer mudar o teu coração, a tua alma, a tua situação com coisas novas e grandes para a glória de Deus. Então, seja sincero na oração e lembre a Deus das suas promessas. Deus abençoe os irmãos e irmãos, Deus Cristo. Glória a Deus. Vamos nesse momento, nós vamos dobrar o joelho.